Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal do Professor Marcos Aba. Eu sou a Giz, do canal Giz com Giz, e hoje eu vou explicar para vocês a multiplicação com números naturais, especificamente o algoritmo da multiplicação. Agora, caso você queira aprender as propriedades da multiplicação, bem como as ideias relacionadas a esta operação, eu convido você a visitar o meu canal. Então agora nós vamos começar a aula. Vamos lá? Oi, gente! Então nós vamos iniciar a aula falando de algumas coisinhas básicas sobre o algoritmo da multiplicação. Olha o que eu trouxe para vocês. 67 vezes o 3. O que eu preciso já falar para vocês de início? Que em alguns casos, em alguns enunciados aí, você vai encontrar a conta desse jeito assim, ó, escrito desse jeito. Mas o que é esse ponto? Você deve estar se perguntando aí. É que agora, gente, nós costumamos a trocar a operação de multiplicação que a gente utilizava esse xizinho por um ponto. Porque chega uma hora que na matemática nós utilizamos as letras. E aí a hora que eu for utilizar a letra X, aí vai misturar a letra X com a letra X da operação da multiplicação, aí vira aquela confusão, tá? Então você pode encontrar em alguns casos escrito, ou até mesmo aqui na aula, eu escrever a multiplicação como sendo esse ponto. Então uma coisa nova que você já aprendeu sobre o algoritmo da multiplicação, tá bom? Então vamos armar essa conta. Então eu tenho que fazer assim, né? 67 vezes o 3. O que eu preciso saber aqui do algoritmo, gente? Esse 67 e esse 3, eles são chamados de parcelas. O 67 é uma parcela, o 3 é uma parcela. E o resultado que nós vamos encontrar aqui dessa multiplicação, ele se chama produto. Então você precisa saber dessas coisas, é muito importante isso. Como que eu faço o algoritmo da multiplicação então? Eu vou fazer assim. Esse 3, ele vai multiplicar com esse 7, que está representando 7 unidades, e depois ele vai multiplicar com esse 6, que representa 6 dezenas, certo? Então eu vou fazer assim, 3 vezes o 7. 3 vezes o 7 são 21. 21 unidades, não é? 21 unidades. Eu deixo uma unidade aqui e as outras 20 unidades, olha aqui para mim. 20 unidades que excederam ali, o que eu vou fazer com 20 unidades? Eu vou trocar essas 20 unidades por duas dezenas, porque aqui eu tenho dezena agora. Então, as 20 unidades aqui do 21, eu vou trocar por duas dezenas. Então, entenda bem esse procedimento, tá bom? Então, daí, como eu vou trocar por duas dezenas, eu vou subir essas duas dezenas aqui, certo? Agora, o que eu faço? Eu vou fazer 3 vezes 6 dezenas. 3 vezes 6 são 18. Então, 18 dezenas são 180 unidades, né? Então, pensa nas 18 dezenas. 3 vezes 6 são 18. 18 dezenas. Com mais duas dezenas que subiram, são 20. Então, eu tenho aqui o produto, que é o resultado da minha multiplicação. Então, eu preciso que você marque bem esses nomes, tá bom? Para você arrasar a hora que você estiver estudando aí e realizando os algoritmos da multiplicação. Vamos passar para outros exemplos desse algoritmo. Vamos lá? Passamos para o outro exemplo agora do algoritmo e vamos lembrar os nomes. Você se lembra o que significa esse 364? Ele recebe o nome de parcela. E esse 6 também é parcela. Então aqui, quando eu vou fazer o algoritmo, eu devo pensar então, esse 4 está representando 4 unidades, esse 6, 6 dezenas e esse 3, 3 centenas, só para você não esquecer dessa ordem, tá bom? E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer então 6 vezes o 4. 6 vezes o 4 são 24 unidades. 24 unidades. Eu vou deixar 4 unidades aqui. E o que eu vou fazer agora com as 20 unidades que sobraram? Vou esquecer dele na conta? Claro que não. Você vai pegar essas 20 unidades e você vai trocar 20 unidades por
duas dezenas. Então, você já não ouviu falar sobe tanto? Sobe 2? Então, o 4 do 24 unidades ficou aqui. Aí, as 20 unidades excedentes, eu troquei por duas dezenas. E aí, eu vou subir 2 lá nas dezenas, ó. Sobe 2, que representa as duas dezenas, tá bom? Aí, agora, 6 vezes 6 são 36. São 36 dezenas. Com 2 que subiu, são 38. 38 dezenas. O que eu faço? Eu deixo 8 dezenas aqui. E as 30 agora, Giz? O que eu faço com as 30 dezenas que sobraram? Aí, 30 dezenas são o quê? São 3 centenas, tá? Então, aí, o que eu faço? Eu vou subir 3 aqui nas centenas, ó. Porque são 30 dezenas, eu troco por 3 centenas. Aí, eu faço 6 vezes 3, são 18 centenas. Com 3 que subiram, 18 com 3 são 21. 21 centenas dá 2 unidades de milhar, né? E uma centena aqui. Então, o que significa esse resultado que eu encontrei? Significa o meu produto. Então, o produto dessa multiplicação é 2.184. Agora, vamos para o outro exemplo? Vamos lá? Olha, o próximo exemplo que eu trouxe com 369 vezes 28. Então, para você aí que está pensando, o nome aqui é parcela e o resultado final vai ser, vamos escutar? Produto, isso mesmo. Então, eu já coloquei aqui unidade, dezena e centena. Agora, vamos trabalhar com a centena. E aqui eu tenho unidade e dezena, não é? Então, vamos fazer o procedimento. 8 vezes 9 são 72. 72 unidades. Então, fica 2 unidades ali. E as 70 unidades, gente? O que eu vou fazer com 70 unidades? Eu vou trocar por 7 dezenas. Então, quer dizer que fica 2 aqui. Eu vou escrever em azul, tá? Para ficar padrão. Fica 2 aqui. E o que eu faço? Com as 70 unidades, eu troquei por 7 dezenas. Então, vai subir 7 aqui, ó. 8 vezes 6 são 48. Dezenas, 48 com 7 que subiu aqui, 48 com 7 são 55. Fica 5 dezenas aqui, e o que eu faço com as 50 dezenas? 50 dezenas, você já respondeu aí, muito bem. Eu troco 50 dezenas por 5 centenas. E aí eu vou ter então 5 centenas. Sobe 5 então, por isso a gente fala sobe 5, porque eu estou fazendo uma troca. Agora eu vou fazer 8 vezes 3. 8 vezes 3 são 24. 24 centenas, né? Com 5 que subiu, 24 com 5 são 29. 29 centenas são 2 unidades de milhar e 9 centenas aqui. Acabei a conta, gente? É o produto meu isso daqui? O que aconteceu? Eu não terminei. Falta agora multiplicar tudo isso por 2. Então, o que significa essa conta que eu fiz aqui? Significa 8 vezes, olha o ponto que eu estou utilizando, que eu falei lá no começo da aula. 8 vezes 369. Beleza? Agora eu vou continuar. Só que agora eu não vou passar para a casa das dezenas, porque aquele 2 ele está representando 2 dezenas. Então eu tenho que vir aqui e colocar um 0, porque daí de unidade eu começo na dezena. Mas, gente, você deve estar perguntando, ô Giz, mas eu já vi gente escrevendo mais ali. Sim, você já viu gente escrevendo um mais aqui, ó. É certo fazer isso, gente? Pode fazer? Não vai mudar o resultado eu colocando aquele mais ali. Mas matematicamente é incorreto escrever. Sabe por quê? Quando eu faço uma operação de adição, bem como eu faço a multiplicação, eu escrevo o sinal à esquerda da conta, tá? E nunca aqui misturada nos números. Então, por esse motivo que eu vou escrever o 0, tá? Mas não se preocupa não se você coloca esse mais aí. Eu até esses dias atrás colocava esse mais. Só quando eu fui estudar direitinho lá, eu vi que não era certo colocar o mais ali, que tinha que colocar esse sinal à esquerda, certo? Então, agora você também vai começar a trocar aí. Então, você vai começar a colocar o 0, porque representa 0 unidades, que é nulo, não vai alterar o resultado. E aí, vamos lá. 2 vezes 9
2 vezes 9 são 18. Então, fica 8 aqui. E aí, eu faço aquela troca, não é? O 18 ficou 8. Daí, eu tenho 10 unidades que sobrou. As 10 unidades eu vou trocar por uma dezena. Então, por isso que agora eu vou subir um aqui, ó. Aí você apaga para não se perder na conta, tá? 2 vezes 6, 2 vezes 6 são 12. Com um que subiu aqui são 13. E aí, faz aquela troca. Ficou 3 aqui, e aí eu subo um lá em cima de novo, uma centena. Por que uma centena mesmo? Porque eu tinha 10 dezenas, eu troco por uma centena. 2 vezes 3, centenas ali, são 6. 6 com o que subiu são 7. São 7 centenas. Agora vou somar, ó. Agora coloco a operação de adição à esquerda, tá? Aí vai ficar 2, 5 mais 8 são 13, tá? Sobe 1. 9, 10, 10 com 3 são 13, sobe 1. 2 com 1 são 3, com 7 são 10. Então, quer dizer que o produto dessa minha multiplicação, ó, vou escrever para você aqui, o produto é 10.332. E mais uma pergunta antes de finalizar essa conta. O que significa esse resultado aqui? Significa, então, esse 2 é 2 vezes o 369? É isso que ele significa? Não, não é? Ele significa 20 vezes. 20 vezes o 369. Certo? Então, por isso de eu colocar aquele zero ali, ó, porque eu tô pulando para dezena, tá representando 0 unidades aqui. Beleza? Vamos passar para o próximo exemplo? Vamos lá? Olha aí, 4.364 vezes 39. Agora eu trouxe, então, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Como que vai fazer? Do mesmo jeito. Então, agora eu não vou ficar escrevendo aqueles detalhes aqui para você, porque você já pega a prática e automaticamente você faz na sua cabeça, faz mental essa troca, tá bom? Então, vamos lá. 9 vezes 4 são 36. Ó, sobe 3 porque eu faço aquelas trocas de 30 unidades por 3 dezenas. 9 vezes 6, 54. Com 3 que subiu, são 57. E aí, o que eu faço com 5? Eu troco, ele sobe aqui na centena. 9 vezes 3, 27. Com 5 que subiu, 32. E aquelas 3 centenas? Você troca de novo, sobe 3. Aí vai fazer aqui 9 vezes 4, 9 vezes 4, 36. 36 com 3, 39. Então, o que significa esse resultado que eu fiz, gente? Significa aqui que eu tenho 9 vezes o 4.364. Beleza? Agora, lembra do zero, que ele vai representar aqui, que eu tô pulando para a dezena agora. E aí eu vou passar para o 3, que ele é a dezena. 3 vezes 4, 3 vezes 4 são 12. Aí você apaga o que você fez na primeira conta, para você não se confundir, tá bom? Para acertar tudinho aí. 3 vezes 4 são 12, sobe 1, tá bom? 3 vezes 6 são 18, com o que subiu são 19, sobe 1. 3 vezes 3 são 9, com o que subiu são 10, sobe 1, né? Porque eu tô fazendo aquelas trocas, só que eu tô fazendo mental essas trocas. 3 vezes 4 são 12, com o que subiu são 13. Agora eu coloco o sinal da adição aqui à esquerda e faço a operação. 6, 9, 9 com 2 são 11, sobe 1. 9 com 1 são 10, com 0 são 10, sobe 1. 3 com 3 são 6, com 1 são 7 e aqui dá 1. Então aqui eu tenho 170.196, que recebe o nome de produto. E agora, o que significa essa conta aqui, esse resultado? Significa que ali está sendo 30 vezes, ó, porque o 3 é dezenas, não é? 3 dezenas, e esse zero eu fiz ele para pular para dezena. Então, isso é a explicação do zero. 30 vezes o 4.364.
30 mais 9, 39. Então tá aqui, tá bom? E esse aqui é o nosso produto. Ok, gente? Agora vamos passar para o último exemplo da aula. Aí agora eu trouxe com 3 aqui pra gente praticar. Então vamos lá. 6 vezes 5 são 30. Eu vou subir 3. Aí, 6 vezes 4 são 24. 24 com 3 são 27. Sobe 2. 6 vezes 7 são 42. Com 4, 44. Sobe 4. 6 vezes 6, 36. 36 com 4, 40. E aí, o que eu faço agora? Coloco um 0, né? Porque aqui eu fiz 6 vezes 6.745. Beleza? Agora vamos começar aqui no 3, que é 3 dezenas. 3 vezes 5 são 15. Ó, sempre, gente, apaga o que eu subi lá, ó. Porque senão é perigoso você errar, você confundir, tá bom? Então vamos de novo. 3 vezes 5 são 15. Sobe 1. 3 vezes 4 são 12. Com o que subiu são 13, tá? Sobe 1 de novo. 3 vezes 7, 3 vezes 7, 21. 21 com o que subiu, 22. Sobe 2. 3 vezes 6, 18. 18 são 20. E agora? Eu tenho que passar para centena. Ó, o que significa esse resultado que eu encontrei? Significa que é 30 vezes, porque esse 3 está representando a dezena. 30 vezes 6.745. Agora, então, eu tenho que pular agora 2 casas. Unidade, dezena, agora eu começo pela centena, né? Porque se 1 está representando uma centena, tá? 1 vezes 5 são 5. 1 vezes 4 são 4. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6 são 6. Aí eu faço a adição. Vamos colocar o sinal da adição aqui e vamos normal. 0, 7 com 5 são 12, sobe 1. 4 com 5, 8. 8 com 5 são 13. Sobe 1. 2 com 1 são 3, com 4 são 7. 4 com 7 são 11, sobe 1. 1 com 2, 3. 3 com 6, 9. Então, eu tenho aqui 917.320. E aí eu pergunto para você, só para ver se você entendeu mesmo. O que significa o resultado obtido nessa linha? Significa 100 vezes, porque esse 1 está representando uma centena. 100 vezes 6.745, ok? E aqui eu tenho o produto. Muito bem, minha gente? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula, tenha gostado da explicação, entendido como que se resolve o algoritmo. E não se esqueça de fazer uma visitinha no canal Giz com Giz. Até a próxima aula!